estava quase morto. Deus me resgatou, me tornou um homem novo, e agora eu quero levar essa vida adiante. Vocês me desculpam e vou seguir o meu caminho. Então voltei para a fazenda, onde eu iniciei minha recuperação, me tornei responsável dessa fazenda, é a terceira fazenda do Brasil, a terceira fazenda que iniciou, e já era uma fazenda que tinha 20 anos na época, e eu, depois de lá, fiquei muito em contato ainda com minha família, tenho um contato maravilhoso com minha família. Depois de, já estão com 6 anos mais ou menos que meu pai parou de beber, não bebe mais, e eu tenho certeza absoluta que foi esse relacionamento que eu ia sempre lá nos 3 primeiros anos, depois dessa experiência da fazenda, quando eu ia visitar, meu pai estava bebendo e eu aceitava desse jeito. Eu tenho certeza absoluta que meu pai, vendo a mudança, ele também mudou de vida, porque eles encontraram um outro André. Então, isso também, meu pai, é uma coisa que eu diria positivo. Foram muitos frutos, mas eu tive que primeiro dar esse passo, que no dicionário também no encontro nosso, no escuro. É um passo no escuro, aí depois vem a luz. Foi essa experiência que eu pude fazer, e hoje eu vejo os frutos na minha família. Minha família não entendeu, confesso a vocês, no início, a minha atitude, ou no sentido, essa doação, porque perguntaram: o que é que você vai ganhar, você não tem um salário, como é que você vai fazer, como é? Mas eu falei: olha, o que eu senti no coração foi um chamado de Deus, e isso eu não vou poder explicar, isso só o tempo que vai poder resolver. E eu sempre, nas minhas orações pessoais, dizia: Deus, se resolva lá com minha família, porque ele não entende, e eu não quero agora me complicar. E aí pronto, senti uma realização muito grande. Fiquei 5 anos ainda como responsável nessa região, no Nordeste lá também do Brasil. Depois fui para o Norte do Brasil, como responsável também de uma fazenda lá. E depois da visita do Papa, ou melhor por dizer, 6 meses antes da visita do Papa, eu recebi uma carta do Frei Hans e do Nelson, os fundadores, perguntando se eu estaria pronto para poder fazer uma experiência na fazenda da Alemanha. Eu falei: meu Deus, agora você está me pedindo demais, tá? Porque eu sou uma pessoa que ia para São Paulo, eu ia cheio de blusão, carro frio, pegando na região do litoral, 40 graus, no inverno é 20 graus, 18 graus, esse é o inverno na minha região. E depois para o norte isso é 40 graus durante o ano todo. E agora eu corria do frio, eu poderia fazer qualquer menos ir do frio. Eu falei: e agora? Ir para o frio, eu já sabia da Alemanha, eu falei: meu Deus. Eu estive na Alemanha em 2005, só por umas 3 semanas, na Jornada Mundial da Juventude, com o Papa, era para ser João Paulo II, foi o Papa já Bento XVI. Então, mas na hora eu falei, respondi, foi por e-mail que eu recebi esse convite, e por e-mail eu falei: ó, não fui perguntar a minha mãe, não fui perguntar a ninguém, só o bispo, que sempre trabalhando com o bispo, e tinha um bispo lá da região, lá do norte. Eu falei: próximo bispo, agora estão me chamando para ir para a Alemanha, e eu vou dizer sim, porque eu não posso ficar preso num lugar, eu sou para o mundo, aonde a família precisar de mim, ali estarei. E assim disse meu sim. Cheguei na Alemanha em 2007, não tive tempo devido aos meus compromissos que eu tinha por lá de estudar alemão, cheguei só falando bom dia na Alemanha, em alemão, Guten Morgen, foi a única coisa que eu sabia. E isso foi uma experiência também, não foi tão fácil, porque eu sempre dizia, por Cristo, me botaram numa missão difícil, porque se eu chegasse na Alemanha para ser um voluntário, estar lá no meio dos meninos, morar lá no quarto junto com eles, para mim seria uma maravilha. Eu tenho essa facilidade, para mim não tem problema. Mas a minha missão era de, junto com ele, junto com o outro que estava lá, formar mais ainda, ou vamos dizer, reforçar, ou juntos, de construir esse corpo dos responsáveis, de ser responsável da fazenda na Alemanha. Eu falei: como é que eu vou ser responsável sem falar alemão? Isso não tem. Era reunião e alemão, desculpa ele, mas precisa tudo planejar, tudo nas reuniões. Então, tá na reunião sem entender nada. Eu falei: meu Deus, mas eu estava ali mais uma vez por amor, que nem aquele filme. Não gosto de filme, mas por amor a ele eu vou fazer a tradução. Eu não quero estar aqui, mas por amor a eles, ao amor a esse povo. Então eu estava ali, escutava sem entender nada, olhava no olho da pessoa, dava atenção.
né? Às vezes sorriam na mesa, eu sorria também, mas não sabia do que se tratava. E essa foi a experiência de estar ali no dicionário. Tinha a chance de fazer um curso no início, eu falei, não, eu não quero fazer o curso, eu quero estar no meio dos meninos, quero ir para a horta, eu quero ir trabalhar com eles, quero ir para o meu dicionário, depois que eu tiver com 6 meses aqui, aí eu faço um curso. Porque eu quero primeiro conquistar os meninos, e isso eu fiz. Então eu ficava lá com o meu papelzinho todo dia, estudava 2 horas por dia, sozinho. Tinha um professor que dava uma aula de 1 hora por dia para mim, de alemão, por semana. E assim foi, e o mais importante do que língua, do que qualquer outra coisa, era que os alemães, os meninos, diretamente se sentissem amados por mim. Eu poderia falar alemão perfeito, isso não teria tanto valor se eu não os amasse. E isso foi o segredo. Então eu conquistei os meninos, foi devagar. Hoje, não vou dizer que eu falo alemão, né, assim, perfeito, porém, dá para se desenrolar, dá para conversar, já dá para reunião. O Christian é até uma graça de poder viajar nós dois juntos agora, porque eu sempre falo para ele, quando ele viaja eu fico, quando eu viajo ele fica, e ele esse ano rodou e eu fiquei sempre na fazenda segurando lá as coisas e ele podendo viajar, porque nós moramos juntos na mesma casa. Então quando eu olho assim, né, então eu já estou há 2 anos e meio na Alemanha e é uma experiência para mim que não tem como expressar como palavra. Então quando eu olho toda a minha história, tudo isso, né, que eu contei para vocês, você nem imagina minha família. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com minha família e esse relacionamento que eu tive e tenho com minha família foi o que me deu liberdade e me torna livre de poder estar realmente 100% dentro da fazenda. Eu não poderia estar aqui falando para vocês de família se aqui atrás de mim, no caso, eu não tivesse um relacionamento com minha família. Mas por conta do relacionamento que eu tenho com eles, desse ser família, então onde eu vou, faço essa experiência de família. E uma coisa bem pessoal agora, que eu falo assim para vocês, no sentido agora da realidade aqui em Portugal, eu já tenho 10 anos que estou ao total na fazenda. Eu estava dizendo para o Christian lá no Brasil, tive chance de andar muito com o Frei Hans e o Nelson no início, principalmente lá no ano 2000, 2001, ainda tinham 30 fazendas, coisa de 20 fazendas, então eles sempre visitavam as fazendas, e eu tive a chance, isso é uma coisa de Deus também para mim, que eu tive a chance de muitas fazendas, quando eu olho hoje, quando eu olho na lista, na agenda, quantas fazendas, muitas fazendas, eu antes de visitar as fazendas, antes de ser fazenda, como aconteceu aqui, agora está acontecendo esse encontro, ainda a ideia da fazenda, eu tive a chance de ir em muitas fazendas no Brasil, no Nordeste e no Norte, de poder antes ir se encontrar com as pessoas, aí depois hoje quando eu olho, está lá na lista, quando eu recebo as notícias das fazendas, o desenvolvimento que teve, e isso eu espero também, e com certeza não vai ser diferente aqui também em Massal, aqui em Portugal, né? Também de hoje eu irei sempre lembrar, com certeza, dessa noite de hoje, desse momento. Foi a primeira vez que eu vim, mas eu sempre estava acompanhando através do Christian, que sempre estamos também em comunhão, em comunicação, e agora tive a chance, né? Também estou muito agradecido a Deus de ter tido a chance de pessoalmente, e ainda mais a região, com essa história do queijo, toda essa beleza que tem aqui nessa região, que me faz lembrar também muito do Nordeste lá brasileiro, é algo que está dentro de mim também. Então essa é um pouco a minha experiência, que eu queria assim, bem espontânea, ter contado para